Sem dúvida, esse aqui foi o lance da rodada, chamou mais atenção do que a vitória do Ceará sobre o Cruzeiro no Mineirão, mais do que a vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, que valeu a liderança para o time rubro-negro. Esse lance aqui do Léo Jardim realmente chamou atenção e rodou o mundo inteiro, tá? Tô aqui no X, no perfil do Gustavo Machado, que é aquele dublador. Vamos dar uma olhada aí para você que não entendeu. O Vasco estava ganhando o jogo por 1-0, já se encaminhando para o final do segundo tempo, uma vitória importantíssima do Vasco. E aí o Léo Jardim deu aquele miguezão, né? Tô sentindo uma dor aqui. Vamos dar uma olhada aí. Ó. Aí ele senta. Essa filmagem é boa. Traz o spray. Traz o spray, ó. Eu só vou passar o spray. Agora. E o árbitro... Agora. Eu vou passar o spray. Eu só vou passar o spray. Eu tô com dor. Tá, eu não sei se vocês viram, deixa eu só voltar aqui. Olha bem aqui no cantinho, ó. Eu só vou passar o spray. Agora. Aqui, ó, mais 9. Ele já tinha dado 9 minutos de acréscimo, né? Então, com mais uma pausa do Léo Jardim, ia ter que dar mais minutos. O árbitro não queria isso, né? Queria encerrar logo a partida. Agora. Eu vou passar o spray. Eu só vou passar o spray. Eu tô com dor. Ah. Eu tô com dor. Amarelo, vermelho. Segue o jogo. Segue o jogo? Vai lá pra gente jogar. Mano, isso não existe. Isso não existe. Não existia. Bora, Léo. Eu falei que eu tô com dor. Tá bom, pode ir. Não, mas ele... Irmão, eu confesso que nunca tinha visto um lance como esse, do árbitro dar um vermelho, porque o goleiro resolveu cair no chão, né? Eu não assisti esse jogo, então não sei se o Léo Jardim já tinha caído no chão antes, né? Pra fazer aquela cera que todo goleiro faz aqui no futebol brasileiro, então nem se fala toda a partida, o time que tá ganhando, ou de repente conseguindo um resultado muito bom, um empate fora de casa, o goleiro começa a cair no chão, e aí a gente não sabe, né? E esse árbitro aqui peitou e puxou e deu o segundo amarelo pro Léo Jardim, que já tinha um amarelo por cera, e deu vermelho. O PC de Oliveira, que é o especialista em... na verdade, como é que se fala? O comentarista de arbitragem do Grupo Globo, lá do GE, né? Ele que tá lá comandando tudo aquilo ali. Sempre que acontece algum lance polêmico, isso acontece em toda a rodada, principalmente aqui no futebol brasileiro, ele é acionado. Então vamos dar uma olhada no que ele falou sobre isso. Qual foi a opinião do PC de Oliveira sobre esse lance aí? Rendeu um bom debate essa expulsão do Flávio Souza, mas qual que é a minha avaliação? O árbitro realmente ele não é médico. Sim. Mas o árbitro tem sensibilidade, né? E com o andamento do jogo, com o time ganhando, com o time retardando o reinício do jogo, sim, o árbitro consegue perceber facilmente quando se trata de uma lesão, após o goleiro ter um choque, após efetuar uma defesa numa queda e de repente ter cair no solo. E a gente consegue observar também facilmente quando o goleiro está simulando uma situação. Sim. Se o Léo... Óbvio, todo mundo consegue perceber, né? Óbvio, todo mundo que está assistindo aí, né? A gente mesmo que assiste o jogo pela televisão, às vezes no estádio, você consegue, óbvio, ter essa percepção, né? Ele trouxe aqui uma visão curiosa, né? Aquilo que a gente já imaginava, mas não se fala. Nós, árbitro, no caso ele é árbitro, os árbitros dentro de campo conseguem ter uma noção de quando o jogador está realmente machucado ou quando ele está simulando. Óbvio que a gente já sabia disso, né? Eles conseguem perceber, mas como não é uma cultura, aliás, algo cultural, o goleiro fazer cera, né? Então aqui no Brasil nenhum árbitro tem a coragem de chegar lá e peitar. Esse árbitro aqui teve, não estou nem dizendo se ele está certo ou errado, porque eu realmente não vi o jogo, eu estou vendo os lances por outro ângulo, por outros ângulos e agora os comentários também, agora, nesse exato momento aqui com vocês. Se o Léo Jardim tivesse saído aí, depois da expulsão, com atendimento médico, no carrinho da maca, mancando, eu diria assim, nossa, o Flávio Souza cometeu um erro absurdo. Mas a maneira como o Léo Jardim levanta e sai andando, ficou claro que ele estava simulando e que nada tinha acontecido com ele. Agora, eu vou na linha do Diniz e eu acho assim que o ideal é que acontecesse mais vezes esse tipo de atuação do árbitro. Exatamente. Pode falar assim, olha, foi rigoroso, pode falar de... O próprio Diniz falou isso, né? Eu não vi também a entrevista do Diniz, né? Se você assistiu, escreva aqui embaixo nos comentários se foi realmente isso que o Diniz falou. Ele ficou ficou a favor da decisão do árbitro. Meio polêmico isso, né? Mas realmente, se os árbitros daqui pra frente fazerem isso, eu acho que não vão fazer, né? Mas pelo menos os goleiros vão ficar bem atentos quando esse árbitro aqui estiver apitando, né? Vamos ver, né? Coragem, ele foi corajoso. Os adjetivos que o Diniz utilizou, né? Mas a gente não pode falar de erro,
Porque, assim, ficou muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão, para mim, é critério. Não, esquece esse negócio de critério que não tem, né? Os hábitos aqui no Brasil são diferentes uns dos outros. Dificilmente você vai seguir um critério igual, né? Mas calma, fica aqui no vídeo comigo porque tem mais ainda. Esse aqui foi só o começo, tá? O PC de Oliveira. Nós temos também aqui, olha quem, hein? Felipe Melo também deu sua opinião. Ele que agora é do GE, né? Bem, meio contraditório, o Felipe Melo trabalhando na Globo, né? Vamos dar uma olhada no que o Felipe Melo falou aí sobre esse lance aí polêmico do Léo Jardim. O que os goleiros fazem no futebol brasileiro é uma vergonha. É critério, a expulsão do ano passado. Gustavo, Eu não acredito em lesão de goleiro que joga no Brasil, e a culpa de eu não acreditar é deles. É dos próprios goleiros. Não, a culpa é sua, irmão. A culpa não é dos outros, não. Ó, teve um lance aqui desse aqui, né? Que lance foi esse aqui? Uma expulsão num jogo do ano passado. E foi o mesmo árbitro. É absurdo. Então, eles geraram a desconfiança. É o mesmo árbitro, gente. Agora, isso tem que ser uma atenção não só de um árbitro. Ele, Flávio, se incomoda muito, que bom, mas não pode ser. Não, ele mesmo. Ele expulsou aqui o goleiro do Criciúma. Tô por fora desse lance aqui. Vi que eu vou dar o cartão. Toda a equipe de arbitragem tem que estar envolvida e comprometida com isso, para que quando o Rocher cair e ele não vê, alguém avise, o VAR possa falar, o quarto árbitro possa falar. Não pode depender da camisa, né? Não, tem que ser para todos. Nesse caso do Criciúma, você vê claramente o goleiro... eu acho que não tem que expulsar. Dá 14 minutos, dá 20 minutos de acréscimo, não problema. Vai ficar no chão? Então tá, vou dar mais 5 minutos de acréscimo, o problema vai ser seu. Agora, expulsar um jogador que tá reclamando, que tá com dor, sabe? O jogador tá com... Não, mas aí, cara, tem um problema. O Felipe Melo é bem radical, né? Só que aí tem outro problema. Aí a partida não tem horário pra acabar, né? Aí vamos supor que o goleiro... tá lá fazendo cera, ele dá 14 ou 20 minutos, como o Felipe Melo tá falando, e aí o time do goleiro leva o gol, e aí o outro goleiro vai fazer cera, aí o árbitro vai ter que dar mais 10 minutos, o jogo nunca vai acabar. Não é isso aí não, eu não concordo com o Felipe Melo nessa aí não, tá? Com dor, se o jogador tá com dor, não tem essa de expulsar. Eu acho que, assim, o Vasco tá certo em fazer a nota, em soltar a nota, em pedir o afastamento do árbitro, sabe? Porque, de fato, o Vasco estava bem no jogo. Eu acho que o Vasco poderia até tomar gol, porque o Inter estava em cima do Vasco, mas seria muito mais difícil. Eram mais 2 pontos para o Vasco, super importante, porque o Vasco fez, quiçá, um dos melhores jogos da temporada, ou pelo menos com o Fernando Diniz. Então o cara vai lá e expulsa o jogador dessa maneira. Eu tô aqui para defender, de fato, o Vasco e o Léo Jardim, porque de fato não poderia ter acontecido. Contra o Criciúma, o goleiro não reclama de dor. Sim, você vê que o goleiro vai fazer tempo, vai pegar uma água, é uma cera de fato. Eu acho que todo mundo ficou com medo do Felipe Melo nessa aqui, né? Deu pra ver, não, de fato, realmente eu não concordo com o Felipe Melo nessa não, porque aí o jogo nunca vai acabar, né? O outro lado vai começar a fazer cera. Pessoal, tem mais coisa aqui, não acabou não, esse lance tá rendendo aí, e olha quem apareceu aqui, André Rizek, no vídeo de hoje, né? Esse jogo foi ontem, hoje dia 28, segunda-feira, André Rizek que defendeu o Felipe Melo ali, né? Será que o André Rizek mudou de opinião? Ou ele continuou com a opinião dele? Será que ele amarelou porque o Felipe Melo tava lá, ou se ele manteve a coerência e resolveu aí defender o goleiro, né? No caso do Vasco. Vamos dar uma olhada aí. Antes, deixa eu te pedir um favor, dá um pause, me deixa o like aí. Não esquece não, tá? Porque isso ajuda muito aqui o meu canal, principalmente esse vídeo aqui. Se inscreva no meu canal, ativa o sino das notificações. Seja bem-vindo ao Planeta Futebol Clube se você não conhece esse canal, tá? Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Não é assunto no dia seguinte. O árbitro não pode ser protagonista do jogo. Se ele não tivesse expulsado o Léo Jardim ontem e dado os acréscimos da cera que o Léo Jardim fez, absolutamente ninguém hoje estaria falando da arbitragem. Então ele segue mais ou menos a mesma linha do Felipe Melo. Não amarelou não, então era a opinião dele mesmo, né? Vamos dar uma olhada aí. O que ele diz? Para mim a arbitragem é boa quando não é o assunto no dia seguinte. Ninguém. Então, ao expulsar o Léo Jardim, ele se coloca como protagonista do jogo. A regra permite tanto que ele expulse, se ele entender que o goleiro está enganando ele, sim, como permite ao goleiro dar a primazia do goleiro quando está com dor e machucado de ser atendido. É o único jogador que obriga o jogo a parar se ele está com dor e precisa de atendimento. O juiz ali, que não é médico, concluiu acertadamente, porque o Léo Jardim levanta e sai sem dor, que o Léo Jardim... Peraí. Se ele... né? Peraí, Rizek. Ele acabou de falar que o árbitro acertadamente puniu porque o Léo Jardim, ele tava fazendo cera. Deu pra ver, porque ele levantou, né? E saiu andando. Como então que ele errou? Por que ele é protagonista no dia seguinte? Se ele acertou,
Então ele é o protagonista no dia seguinte porque ele acertou o lance. O que tem de errado nisso? Não consegui entender essa do Rizek. Tava fazendo cera. Só que eu acho que o juiz não tem o direito de tomar essas conclusões, embora seja acertada. Mas no conceito, por exemplo, o Léo Jardim poderia ter um técnico que não é o Diniz, é o Filipão. E o Filipão hoje podia enfaixar o Léo Jardim e dar uma coletiva aqui, ó. Ó a costela dele aqui, ó. Nem anda hoje. E aí ficaria ruim pro juiz. Como, aliás, o Filipão já engessou a perna do Arce na véspera de uma final de Brasileiro em 96 contra a Portuguesa para enganar as pessoas que o Arce ia jogar. Então o Vasco, se quisesse, poderia fazer um teatro. O Léo Jardim podia sair de campo mancando. O Filipão vai fazer igual o Rogério Ceni, vai ligar vai ligar ao vivo aí. Olha lá, hein, Rizek, presta atenção, hein. Muito feio pro juiz. Ficou feio pro juiz, segundo o Rizek, né? Tem mais, gente, tem mais, calma, fica aqui comigo. Olha só, hein, o que eu achei aqui. Um jogo do Grêmio, não sei de que ano que foi, aqui provavelmente foi aquele time campeão da Libertadores, né? Tinha o Cortez, o Kahneman, o Marcelo Groi, contra o Atlético Paranaense, né? Não sei se foi brasileiro, Copa do Brasil. E olha só, hein, olha o que aconteceu, gente. Vamos lá, deixa eu voltar aqui o vídeo. Vamos dar uma olhada aí. O goleiro Marcelo Groi, que havia recebido cartão amarelo por retardar o reinício do jogo, fez mais cera. Acabou expulso. E olha só. O garoto Léo entrou no lugar dele. Sabe que Léo é esse? O que viria pela frente. Uma pressão do... Reconheceram que Léo é esse? Esse aqui é o Léo Jardim, ele mesmo. Aprendeu direitinho com o Groi, hein? O que viria pela frente. Não aprendeu, né? Pressão do Atlético. Ainda mais por a gente estar com um jogador a menos e eles precisarem do resultado. Mas a equipe conseguiu se defender muito bem, conseguiu suportar a pressão. O goleiro Marcelo Groi. Coincidências da bola, né? Gente, é o seguinte, ó. O GE também fez um levantamento aqui que diz, ó. Primeiro, né? Vamos primeiro aqui. A comissão da CBF vê acerto e aplicação de regra da FIFA em cartões a Léo Jardim, ou seja, a comissão de arbitragem, ela ficou a favor do árbitro, né? Por incrível que pareça, nem sempre isso acontece, tá? Então não é um negócio assim muito... Vascaínos protestaram por expulsão de goleiro no segundo tempo de empate contra o Inter em Porto Alegre. Cariocas venciam por 1-0 com 11-11. O Inter marcou gol no finalzinho, depois que o Vasco estava com outro goleiro, o goleiro reserva, né? Esse aqui foi o levantamento que também saiu no GE, tá? Saiu, na verdade, tá saindo um monte de páginas aí. Léo Jardim é o segundo goleiro com mais minutos de atendimento médico no Brasileirão, né? Expulso por ser goleiro do Vasco, só perde pro Rafael do São Paulo em tempo de jogo parado por atendimento. Mais de 90% das interrupções ocorrem com o time empatando ou vencendo. Tem que analisar cada parada dessa também, não dá pra gente generalizar, né? Se, por exemplo, o Rafael... Por exemplo, a gente pega o Vasco, vê se nesses jogos que o Léo Jardim parou para ser atendido, como é que tava o placar? O Vasco tava na frente, porque o Vasco tem poucas vitórias no campeonato, né? Para o Léo ser o segundo com o maior número de atendimentos, tem que dar uma olhada mais a fundo nisso aí para saber. E aí, por fim, para mim encerrar esse vídeo de hoje, o Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, né? Que foi onde foi o jogo, lá no Beira-Rio, no estádio do Inter, noticiou: Vasco pede afastamento do árbitro do jogo com o Inter. CBF diz que decisão de campo foi correta. Ou seja, deve ter sido mais do que aquele protocolo de nota de repúdio, nota oficial do clube lá, né? Então eu acho que não vai dar em nada isso aqui. Também acho que isso não vai vingar no futebol brasileiro. Não acho que os árbitros daqui pra frente vão ter a mesma postura desse árbitro que fez a mesma coisa num jogo com o Criciúma, né? Não sei se foi esse ano, foi no ano passado, lá no Heriberto Rios, no campo, na casa do Criciúma. Então esse cara aqui já tem um histórico de não tolerar muito cera por causa do goleiro, tá? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou de toda essa polêmica? Será que o Léo Jardim, ele realmente merecia ter sido expulso? Será que o árbitro agiu como um ditador ali, expulsando o goleiro, né? E mandando o jogo seguir, não quer nem saber. E logo depois o Inter fez o gol no Vasco, o jogo terminou empatado. E aí? Quero saber a tua opinião. Você que é inscrito aqui no canal, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e até a próxima.